paz, Senhor, igreja. Amém. Muito uma voz sempre, por favor. Evangelho segundo escreveu o discípulo Mateus, capítulo 7, versículo 13. Enquanto os irmãos estão à procura do texto, quero agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade que Ele nos concede mais uma vez de ser o porta-voz, de ser o atalaia, de ser o profeta, de ser a boca do Senhor na terra. Amém, meus irmãos? Aleluia! Porque, como Davi expressou, no leito de morte, dizia que as palavras quem colocava era o Espírito Santo. Não é assim? Também quero agradecer ao pastor dessa igreja, na pessoa do nosso irmão Vanderlei, né? Nossa pastora também, irmã Josélia, e pela confiança do Mateus, que tem nos feito o convite, também do pastor Ismael. Ouço falar muito sobre ele, apesar, né, que é heredado, né? Passa de pai para filho a unção, não? Vamos ler o texto, meus irmãos. Mateus 7,13. Quero também parabenizar a mocidade. A festa está muito bonita, meus irmãos. Estou de fato surpreendido, né, por todos os trabalhos que tem realizado aqui. E creio que Deus ele tem abençoado. Nós podemos perceber que Deus tem abençoado cada um de vocês. Deus abençoe a cada um que faz parte deste grupo. Amém, meus irmãos? Evangelho segundo escreveu o discípulo Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Continuando o texto, diz assim no versículo 15: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Lucas, capítulo de número 13, e o versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém, meus irmãos? Eu acredito que todos estão prontos para ouvir uma porção da palavra de Deus nesta noite. E gosto de honrar, meus irmãos, a escolha do texto bíblico, que diz assim: qual é a sua escolha? É o tema da festividade. E nós percebemos, meus irmãos, que o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 13, está inserido dentro de um contexto em que o nosso Mestre Jesus Cristo, ele vai se situar em uma montanha e começa a pregoar para a multidão. É conhecido então como o Sermão da Montanha, aonde vai descrever a vida cristã, vai descrever a vida de uma pessoa que se converte a Cristo Jesus. E Jesus começa dizendo bem assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados pacificadores. Aí ele começa a descrever o texto. E todo este sermão, toda esta pregação de Jesus Cristo, ele vai decorrer a história de um cristão, a história de uma pessoa que converte a Cristo. Porque primeiro nós, antes de conhecermos o Evangelho, que as boas novas, nós éramos pobres de espíritos. Espírito na Bíblia vai dizer sobre entendimento, mente, porque o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Ou seja, pobre de espírito vai dizer de uma pessoa que tem uma mente fraca. Então nós éramos bem-aventurados porque recebemos o Evangelho com alegria. Agora já uma pessoa que tem um certo conhecimento, ele vai recusar o Evangelho, porque ele tem um entendimento de uma certa coisa e pensa aquilo que ele entende é a verdade, mas não, a verdade está em Cristo Jesus. Então a pessoa que é pobre de espírito é mais fácil de receber o Evangelho. Por isso que sois bem-aventurados. Posteriormente nós vamos então descobrir que nosso estado, quando nós nos convertemos a Cristo, é um estado de pecaminosidade e de condenação. E a nossa única reação, quando descobrimos esse estado, é chorar. Por isso que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Posteriormente, quando nós choramos aos pés de Cristo, pedindo misericórdia, nós vamos então amansando, ficamos humildes. Aí ele vai dizer: bem-aventurados os mansos. Posteriormente, quanto mais nós chegamos perto de Cristo, nós vamos ter mais sede, mais fome da presença dele. Nós queremos mais dele, porque descobrimos que é bom a presença magnífica do Espírito Santo. Aí vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E quando buscamos a presença de Deus, consequentemente nós vamos parecer com Ele, nós vamos imitar a Ele, nós vamos ficar parecidos com Ele. E Deus é rico em misericórdia, por isso, bem-aventurados misericordiosos. Mas com isso, meus irmãos, não vem um evangelho fácil, porque ele vai dizer bem assim: bem-aventurados sois vós quando vos perseguires e injuriares por causa do meu nome, exultai e alegrai, porque vão vos perseguir. Ou seja, meus irmãos, eu fiz questão de continuar o texto de Mateus 7, porque ele vai falar de duas portas, de dois caminhos: a porta estreita, a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Em outras versões vai dizer que é o caminho difícil e o caminho fácil. O caminho fácil já está escrito no contexto, no próximo, no segmento, que não é, meus irmãos, uma vida no mundo, porque nós estamos buscando uma porta para chegar no céu. Só que esta porta larga está descrita pelos falsos profetas. Meus irmãos, Jesus já estava alertando o povo: acautelai-vos de entrar na porta larga, que são os falsos profetas, e vão surgir. Jesus dizia isso, mas hoje, meus irmãos, na contemporaneidade, nos dias de hoje, o que falta, meus irmãos, é de profetas verdadeiros que têm compromisso com a palavra da verdade. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm levantado nos dias de hoje e têm dito o evangelho fácil, tem trazido o evangelho que todo mundo quer, o evangelho do bem-estar, o evangelho que tudo é bom, tudo é mais fácil de conquistar, e isso é pregado lá fora. E Jesus disse bem assim: acautelai-vos dele, acautelai-vos dele. Segunda João vai dizer assim, meus irmãos, o apóstolo João, o apóstolo amado, na sua epístola, vai descrever no versículo 8: olhai por vós mesmos,
para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera, na onde? Na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Mas se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. O que temos visto hoje, meus irmãos, é o evangelho que prega o liberalismo, é o evangelho que prega o secularismo, aonde prega, meus irmãos, que tudo está liberado, agora a salvação é pela graça. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Vem pra cá que você vai tirar a chave do seu carro, vem pra cá que você vai tirar a chave da sua casa, do seu apartamento. Mas eu não vejo Jesus pregando isso no sermão da montanha, mas eu vejo falando: vamos perseguir. E aquele que não deixar o seu pai e a sua mãe, ama eles do que a mim, não é digno de mim. Mas vão perseguir vocês, mas persevera até o fim, pois aquele que persevera até o fim, é esse que vai ser salvo. Aleluia. Meus irmãos, eu fico preocupado quando eu ouço uma palavra dessa, mas eu não posso fugir do tema que foi proposto, porque quem escolhe o tema da festa é direcionado pelo Espírito Santo. Eu tenho que entrar no mesmo Espírito, vou fazer o possível de estar dentro da palavra que Deus propôs para você nessa casa. E Deus está dizendo isso: acautelai-vos, porque a porta larga vai lançar vocês na perdição. Acautelai-vos deles, não recebais, não escuta a doutrina deles. São pessoas, meus irmãos, que estão fundamentadas em ideologias humanas e não na doutrina de Cristo. São pessoas que têm usado de artifícios humanos para atrair as pessoas, mas não querem pregar a verdade, porque às vezes, meus irmãos, pregar a verdade espanta. Sabe o que aconteceu uma vez? Jesus estava pregando e começou a falar de palavras difíceis de receber. Então a multidão começou a dispersar. Um foi para a esquerda, outro foi para a direita. Aí ele olhou para os seus discípulos: e vós, querem ir também? Pode ir. Aí um dos discípulos disse: a quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Não há outro caminho, não há outra porta que leve ao céu a não ser nas palavras de Jesus Cristo. Tu és que escolhe nesta noite: queres ir para cima ou queres receber a condenação? Mas aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. Aleluia. Mas não vou estender muito, meus irmãos. Poucos irmãos já sabem. Mas tome cuidado. Guardai. Lá na minha congregação, pastor, eu percebi que ele é tão preocupado com isto. Ele tem pregado nos cultos de doutrinas. Tome cuidado, jovens. Tome cuidado, irmãos, porque nos últimos dias surgirão eles. Nós temos visto isso, é pelos seus frutos que nós reconhecemos e que nós vemos o seu proceder, a sua forma de pregar. Tem que estar fundamentada, tem que confirmar, tem que analisar, tem que verificar a palavra de Deus. Tomai cuidado de entrar pela porta larga, porque é tudo fácil. E evangelho, meus irmãos, não é tão fácil assim. Por isso que eu li o texto de Lucas: porfiai, lutai, buscai entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar por ela, mas não conseguirão. Aleluia. A porta estreita, meus irmãos, não é algo fácil, é algo difícil de passar.
E como o pastor disse aqui, citando o texto de João, capítulo número 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já estava falando para eles: olha, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Você vai passar por provação? Vai. Vai ser perseguido? Vai sofrer angústia? Vai. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo já venceu lá na cruz do Calvário, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Tem de bom ânimo, perseverai. Mateus capítulo número 8, versículo de número 34 vai dizer que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Evangelho, meus irmãos, é negar a sua própria vontade. Evangelho é renunciar ao seu próprio querer. Evangelho, meus irmãos, quando você declarou e confessou a Jesus Cristo, falando que Ele era o único e suficiente Salvador da sua vida, instantaneamente o Espírito Santo veio e habitou em vós, e foste regenerado pelo Espírito Santo. Agora não vive mais vós, mas vive o Espírito Santo que está dentro de vocês. Porque agora reina outra vontade no seu interior, outra vontade que combate contra a sua. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, a sua própria vontade, mas segundo o Espírito. Pois a inclinação do Espírito é vida, mas a inclinação da carne é a morte. Nós somos chamados não para viver no espírito de escravidão, mas no espírito de adoção, a qual chamamos Abba Pai. Mas agora nós estamos vivendo a vontade do Espírito Santo. Agora renunciamos nossa própria vontade. Meus irmãos, não é fácil viver este evangelho quando somos tentados. Como o pastor aqui disse, chega a tentação, aí você quer ir, mas a carne vai tentar lutar, e o Espírito fala: não, meu filho, não vai. Meus irmãos, tem outra vontade contendendo dentro de você. Certa feita, meus irmãos, ouvi uma história de um jovem que se converteu a Jesus Cristo. Aí ele estava firme no propósito de Deus, seguindo a Jesus, perseverando. Aí chegou o pastor, eu acho que eu não me converti de verdade. Por que, meu filho? Eu não me converti de verdade. Por quê? Porque depois que eu me converti, agora parece que eu tenho vontade de pecar, mas tem uma coisa que não deixa, mas eu estou querendo pecar e o negócio está aqui. Meu amigo, esse é o sinal que você se converteu de verdade. Porque antes você fazia a sua própria vontade, mas agora existe outra dentro de você, te levando para mais perto, meu filho. Abandone esse pecado, vem para mais perto, vem se aproximar de mim, que você vai ver o caminho excelente, o caminho perfeito. Vem para mais perto, Ele está chamando, vem para mais perto. Aleluia! Aleluia! Glória! Mas é fácil, meus irmãos. Tem muitas pessoas que são levadas pelos falsos profetas e vejam eles lá na mídia, na televisão. Olha, que profeta abençoado, que pastor abençoado. Olha, ele realiza milagre, faz prodígios. Olha, expulsa demônio. Rapaz, na minha igreja não vejo isso, rapaz. Os demônios são expulsos. Há prodígio naquela igreja. Meu Deus, que bênção naquele pastor. Mas Jesus vai dizer, aleluia, no livro de Lucas, capítulo número 10, versículo 17, diz assim: nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor entrará no meu reino. Tem muitos que vão chegar lá: Senhor,
nome eu fiz milagres, no teu nome eu expulsei demônios, Senhor. Mas vai ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, que eu não os conheço. Aleluia. Os discípulos de Jesus receberam autoridade, receberam o poder. Deus dá mesmo quem busca nas madrugadas, quem se consagra e jejua. Deus dá autoridade, Deus dá poder, porque está escrito bem assim: vós sendo maus, sabes dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, quando vos pedires, Ele dará bens, ou Espírito Santo, àquele que lhes pedir. É poder e autoridade. Atos 1:8 vai dizer: e receberei a virtude do Espírito Santo. É poder sobrenatural, e Deus dá, meus irmãos. E eu acredito que eu não estou falando isso aqui em vão. Deus quer te usar na terra, jovem. Deus quer te levantar na terra, jovem, para sujeitar os demônios que têm atormentado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Deus quer te usar na terra, jovem. Deus quer te levantar para que na esquina da sua casa você pregue o Evangelho e as pessoas reconheçam que Deus é na sua vida. Deus hoje quer te dar autoridade. Deus hoje quer te dar poder sobrenatural. Deus, Ele quer abrir o céu sobre a sua vida. Deus quer te usar. Deus fez uma comissão. Mateus deve dizer que Ele chamou os discípulos e olha, vão, pregue o reino e dizem em cada aldeia: é chegado o reino de Deus. Vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o ano aceitável do Senhor. Vão. Aí foram os discípulos. 70 discípulos foram. E quando eles voltaram com um relatório: Jesus, que maravilha, Jesus, em teu nome até os demônios nos sujeitam, que maravilha. Aí Jesus fala bem assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio, mas não vos alegreis porque os demônios nos sujeitam, mas se alegre pelo seu nome está escrito no livro da vida. Pregar esta palavra, mas eu tenho um compromisso com Deus. Vale mais a sua salvação do que status, vale mais a sua salvação do que reconhecimento na terra, vale mais a sua salvação do que riqueza na terra, vale mais a sua salvação do que autoridade espiritual, material, física, financeira. Vale mais a sua salvação, amigo. Elogiar minha porta estreita e diz: vem para mim, eu te mostrarei o caminho perfeito e excelente. Aleluia! Glória! É bom, meus irmãos, pregar é bom. É bom fazer a obra de Deus, é bom. É bom ser usado o poder para curar os enfermos, é bom. Mas temos que nos preocupar como é que está a nossa vida com Deus. Pois o céu é tomado à força e a porta estreita. Aí ele vai continuar dizendo no texto de Lucas capítulo número 10, versículo Lucas capítulo número 10, 13, versículo 24. Ele continua dizendo assim: quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começar desde fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disserão segredo de vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Que dura coisa é ouvir isso das bocas de Jesus. Que dura coisa é, meus irmãos. Que dura coisa é. Aí eu lembro de quem dá parábola das 10 virgens, porque havia 5 prudentes e 5 loucas. Só que as 5 prudentes, ela tinha uma lamparina e o azeite. As loucas não, dormiram e acabou, não tinha guardou reserva. O que eu entendo com essa palavra? A lamparina, meus irmãos,
palavra de Deus. E o azeite é o Espírito Santo. A palavra de Deus nós conseguimos ouvindo, estudando, trabalhando. Mas agora o azeite, temos que dobrar nosso joelho diante de Deus e buscar reserva. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Porque ele está escrito no Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse caminho é estreito, mas é pela palavra e pelos joelhos dobrados que conseguimos alcançar o céu. Quando as pessoas não têm mais guardado a reserva, estão parando de orar, como foram cantados aqui nesta noite. Parou, meus irmãos, está difícil os dias de hoje. Mas nós temos que voltar aos princípios bíblicos, ensinar a doutrina de Cristo e de buscar o Senhor através da oração. Porque esse caminho e essa porta é estreita. Mas que porta é essa? Mas que caminho é esse? Aí vai dizer bem assim no livro de João: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á. Jesus Cristo é a própria porta. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não há outra porta a não ser Jesus Cristo. Depois ele vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só em Jesus Cristo que encontramos o caminho da vida eterna. É só em Jesus Cristo que encontramos a porta para a vida eterna. É em Jesus, não há outro nome na terra e no céu. Só em Jesus Cristo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Pois aquele que perder a sua vida aqui, ele ganhará do céu. Mas aquele que ganhar a sua vida aqui, ele vai perder a do céu. Meus irmãos, eu fui trazer esta casa hoje para trazer um alerta, porque tudo indica, meus irmãos, que Jesus está próximo. Ele está à porta. Tudo indica que Jesus vai voltar. E Ele te convida hoje. Ele te chama hoje. Queres conquistar o céu de glória? Queres escolher o caminho perfeito? Entra pela porta estreita. Entra pelo caminho estreito. Mas compreendeis e conheceis que mesmo que estreita essa porta, não tem lugar melhor, meus irmãos, do que estar na presença de Deus. Porque os cristãos hoje estão confundindo as coisas, estão olhando com os olhos carnais e materiais. Mas quando pensamos espiritualmente, não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Quando desfrutamos a graça infinita do Senhor, quando vimos para um culto como esse, aí nós percebemos que nós não somos nada, nós somos pó, nós somos cinza, mas a presença de Deus é preciosíssima, é maravilhosa. Mesmo que nós vamos passar por aflições, mesmo que vamos sofrer perseguições, mesmo que nós vamos ser incompreendidos pela terra, não importa, mas o que importa é estar com Cristo. O que importa é estar com Jesus. Mesmo que nós tenhamos andado um caminho honesto, e as pessoas dizem: olha, você é bobo, olha, você é besta demais, mas vale a pena ser fiel a Jesus Cristo. Vale a pena recusar os manjares da Babilônia. Vale a pena permanecer bebendo da água e comendo daquilo que traz saúde para a sua alma. Vale a pena permanecer no caminho estreito. Vale a pena entrar pela porta estreita. Porque o que vai ter lá, meus irmãos, é que o olho não viu, é o que o ouvido não se ouviu, nem subiu ao coração do homem. Paulo vai dizer na sua carta: são coisas inefáveis,
A Ele a glória, a Ele o louvor. Ah, que maravilha! Naquele lugar também há serafins com suas nomeaças, e eles dizem uns para os outros: Kadosh, 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 Jeová que Sabaoth. Toda a festa negra naquele lugar que dizem aquele que era, que terra maravilhosa é o céu. Que terra maravilhosa é o céu. Eu não paro de pensar nessa terra. Eu não paro de pensar nesse lugar. Vale a pena sofrer aqui. Vale a pena perder aqui. Mas eu quero ganhar lá. Eis que vem o Cenemora. Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Permanece na doutrina de Cristo. Permanece nesse caminho. Quantas pessoas, meus irmãos, no meio da caminhada, no meio da jornada, vem para a casa de Deus, vem para um culto como esse, endoba seus joelhos e parece que não vem palavras, só vem lágrimas e costumamos expressar para Cristo: Senhor, não dá. Não dá, Senhor, é muito difícil. Mas Deus te compreende. Porque Davi vai dizer em um dos seus salmos, ele fala para a sua própria alma, para a sua, é como um intercessor para ele mesmo: ó alma, porque te abates dentro de mim, porque te inquietas dentro de mim, espera nele. Aleluia. Espera nele. Aí eu vou ver depois Jesus convidando: olha, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em Jesus Cristo nós encontramos refrigério. É nele que encontramos alívio para a nossa alma. Aleluia. Com a permissão dos pastores aqui, se coloque de pé, por favor. Aleluia. Eu não costumo fazer apelo, mas hoje é um momento propício para isso. Quem quer viver esta vida que o homem não te compreende, o homem não te entende, porque Deus escolheu as coisas que não são para as confundir as que são. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu falo como Jesus Cristo: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Quem quer experimentar uma vida de intimidade com Deus, aonde o que tem mais de valioso é a presença dEle, eu não vou esperar por você, mas eu vou orar. E eu tenho a plena certeza que tem pessoas que estão aqui, e esta palavra vai germinar no seu coração. Ela vai te incomodar nas madrugadas, para você buscar reserva. Eu tenho a plena certeza, porque essa palavra não volta vazia. Ela me dá garantia que antes ela vai fazer o que lhe apraz. Essa palavra é verdadeira, ela é viva e eficaz. Eu vou orar pelos jovens, eu vou orar por vocês. Aleluia. Mas lembre-se de fazer a escolha certa. E hoje Deus te faz uma pergunta: eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Cabe você escolher. Qual é a sua escolha? A porta estreita ou a porta larga?
O caminho estreito ou o caminho espaçoso, fácil. Mas tenha certeza que esse caminho é a perdição. Hoje Deus põe diante de ti essa indagação. E faça a escolha certa. Escolha Deus, como diz o hino. Escolha Deus, porque você vai ver como vale a pena. Bendito